Olá, galera confluente. Hoje falaremos sobre o estilo de época medieval. Será dividido em dois vídeos. Esse primeiro, em que nós falaremos mais da poesia, e em um segundo momento teremos o segundo vídeo, que será falado mais sobre a prosa, tá? Bem, de acordo com relatos e documentos históricos, a literatura medieval teve duas fases: a heróica, conhecida também como épica, e a ingênua, representada pela poesia dos trovadores. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que você teve dois momentos da literatura medieval: uma fase heróica, épica, que é referente às batalhas, às grandes batalhas, ao capa e espada, e a ingênua, que é representada pelas poesias dos trovadores, que é o que nós vamos falar agora. Bem, a poesia dos trovadores, ela teve inspiração provençal. Historicamente, ela veio do sul da França, da cidade de Provença, que sofreu muita inspiração da cultura grega, tá? Que frequentemente fazia suas excursões na região e fundou uma cidade chamada na época de Massília, que hoje nós conhecemos como Massélia. Está aí no mapinha mais ou menos para você saber onde é que se encontra essa região. Essa região é uma região rica, uma região próspera na época, e foi daí que começou a nascer a literatura medieval. Obviamente, na França, nós estamos falando de literatura portuguesa, da língua portuguesa, então nós vamos falar especialmente da literatura portuguesa, o estilo de época medieval de Portugal. Suas principais características: linguagem rica, ingênua, sentimental, lamentos e queixas amorosas, confidência e sátira. O que quer dizer isso, gente? A linguagem rica é aquela linguagem rebuscada, é aquela linguagem repleta de funções, tá? Não se trata rica de ser rebuscada somente, mas sim, ela tem várias funções linguísticas inseridas. É ingênua e sentimental. Por quê? Esse ingênuo e sentimental é referente às trovas de amor, às trovas de amigo, tá? Que mais à frente vocês vão entender. Existem os lamentos e as queixas amorosas, também referente às trovas de amor, né? E de amigo, lamentos mais pela parte de amigos, e amorosas mais pelas trovas de amor. Confidências, tá? As confidências, essas poesias, essas trovas, elas são repletas de confidência, de experiências do homem e da mulher, às vezes como amigo, às vezes como amante. E tem a sátira. Essa parte sátira, que é a crítica com ironia, ela é ligada especialmente às trovas de maldizer, ou as cantigas de maldizer, tá? É importante também dizer que como é que eram cultivadas essas poesias, essas trovas, tá? Primeiramente pelos trovadores, tá? Que eram nobres, ricos, que faziam trovas, eram modistas, tá? Porque eles eram ricos, então, sendo ricos, eles conseguiam, não precisavam daquilo para poder sobreviver, mas como estava na moda ser trovador, eles faziam essas trovas para poder aparecer, tá? O certo da palavra seria isso: aparecer para o povo, mostrar que eram sábios, tá? Em segundo momento, nós temos também os CGs. CGs eram profissionais que ganhavam a vida compondo trovas, tá? Esses sim, esses compunham as trovas, tá? Mas esses recebiam por isso, tá? Eles viviam disso. Era como se fosse atualmente aquele escritor que faz, cria um livro e bota para vender para poder receber um dinheiro, tá? Esses CGs
eram, né, eles faziam para receber o dinheiro, tá? Receber a riqueza, né? E tínhamos também os jograis. Os jograis, eles eram próximos aos CGs e aos trovadores, mas eles simplesmente só declinavam as poesias. O que quer dizer isso? Eles recebiam as poesias dos trovadores, dos CGs, e eles recitavam as poesias, tá? Eles tinham que ter uma boa oratória, sabiam falar em público, e aí eles iam para as praças, para os locais convenientes e faziam para as festas e faziam, tá, a oratória. Eles recitavam as poesias cantigas da época, tá? É muito importante dizer que a poesia provençal, tá, mesmo na francesa, a poesia provençal francesa, tá, que chegou em Portugal, ele também é conhecido como trovadorismo. Então vocês podem ter em livros poesia provençal ou podem também ter como trovadorismo, tá? Devido a ser cultivada normalmente por trovadores, não que não seja cultivada, como nós aprendemos anteriormente, por CGs e jograis, mas a poesia provençal ou trovadorismo tem esse nome por ser normalmente cultivada por trovadores. Quando a poesia provençal chegou a Portugal, ela se misturou com a poesia portuguesa popular. Aquele folclore popular, aquelas danças, aquela forma de viver da região que era de Portugal. E dividiu-se em 3 linhas, tá? As linhas que eram conhecidas como cantigas de amigo, tá? Eram poesias de amigos, as cantigas de amigos, as poesias de amor, que eram conhecidas como cantigas de amor, e as poesias de maldizer, tá? Que eram as cantigas de maldizer. Como falei, as cantigas de amor, de amigo e de maldizer têm características diferentes. As cantigas de amigo, tá? A primeira que nós vamos trabalhar é a cantiga de amigo. Características principais dela: o autor se disfarça de mulher para queixar-se, fala sempre é feminina, a palavra amigo está sempre presente nas trovas, a presença muito forte de refrão, ou seja, tem repetição de verso, e é inspirado na vida rural, normalmente tratando da vida doméstica daquele povo, daquela região. E é destinada à dança e o canto, tá? O canto, as festas, tá? Quando eu falo que o autor se disfarça de mulher, é porque nessa época a gente tem que voltar aí mais de 500 anos, tá? E nessa época a mulher não tinha, tá, voz. A mulher não tinha voz para poder falar em público. Então como é que essa voz se dava? O homem ficava sabendo das coisas que aconteciam através da mulher, e ele, sabendo das coisas que aconteciam na época por uma mulher, ele se transvestia em mulher dentro de um texto, ou seja, um homem fingia que era uma mulher e fazia com a voz feminina essa cantiga de amigo, tá? A próxima cantiga é a cantiga de amor, tá? A cantiga de amor é bem diferente da cantiga de amigo. Por quê? Porque quem escreve é sempre um homem. E ele, tá? A voz que eu digo é o homem, tá? A fala é sempre masculina. Quem escreve é sempre o namorado. Trata a mulher sempre por minha senhora, formosa, minha pastora. E distancia-se, como eu falei, da cantiga de amigo, pelo sentido de amor, do amor cortês, tá? O que seria esse amor cortês? É aquele amor sem o pecado, é aquele amor só sublime, é aquele amor platônico, aquele amor que não tem interesses físicos, tá? Sempre há a presença da natureza por meio do sol, flores e pássaros. O que quer dizer isso? Quer dizer que sempre que você vê uma cantiga de amor,
Você vai ter a fala masculina, ou seja, um homem falando para uma mulher, e vai estar dentro de um meio que tem as palavras sol, flores, pássaros, às vezes com o nome do pássaro, às vezes com o nome da flor, tá? Mas será exatamente nesse campo. Por isso que se difere tanto da cantiga de amigo. Por último, tá? Eu vou falar da cantiga de maldizer, que é a cantiga de escárnio, tá? Você pode achar em certos momentos em livros, em revistas, como maldizer, ou pode achar também como escárnio, mas se trata da mesma cantiga, do mesmo tipo de poesia, da mesma trova, tá? É humorística, tá? Utiliza muito a ironia, é sempre acusação de alguém diretamente, tá? Sempre é uma rixa, uma briga de um contra o outro, tá? Explora o ridículo. O que quer dizer isso? Ele xinga, faz xingamentos a outra pessoa, explorando o ridículo na pessoa, alguns erros, pode ser físicos, pode ser de moral, tá? Adota o escândalo e a briga, então muitas das vezes, até na hora que está sendo recitada essa cantiga, existe uma gritaria, uma briga, uma discussão no meio disso tudo, e a linguagem é altamente obscena. O que é isso? Tem muito palavrão, tem muita coisa com fins sexuais, tá? Então essas poesias de maldizer são carregadas, como é que eu posso dizer? Elas são carregadas de palavrões, né? De brigas, de tumulto. Então imagine algo dessa forma, a poesia será dessa forma. E sempre para acusar, para fazer alguém de ridículo, tá? Bem, a segunda parte nós vamos falar no próximo vídeo, que vai ser a parte da prosa. Essa segunda parte é uma parte que a gente vai falar dos cavaleiros, é o que a gente vai falar da forma com que foi criado as documentações portuguesas desde o início. E eu peço a vocês que, se gostaram do vídeo, dê um like e se inscrevam. Muito obrigado e até o próximo vídeo.